it's lights out and away we go! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este nosso podcast de Fórmula 1. Este fim de semana não há grande prémio, não há Fórmula 1, mas nós estamos aqui para trazer-vos a melhor informação de Fórmula 1. Não há Fórmula 1, mas para a semana, o que é que nós temos? Para a semana temos o Grande Prémio de Portimão e hoje, 25 de Abril, acho que também é uma boa data para fazer estas previsões, não é, Tomás? Sim, é verdade, este fim de semana não temos Fórmula 1, apesar de não ser uma espera tão longa como entre o Grande Prémio do Bahrein e de Imola, é só 2 semanas, mas também achámos, como temos aqui um Grande Prémio em Portugal, ou seja, no nosso país, era bom fazer uma divisão mais completa para todos os nossos ouvintes que também vão de certeza acompanhar este Grande Prémio e perceberem algumas coisas que estão por dentro, as nossas opiniões e também se ficarem mais informados em relação a este Grande Prémio de Portugal. Nós, este episódio vai ser um episódio mais light, vai ser um episódio mais curto. Não temos convidado, como normalmente, não vamos fazer o quiz, vamos só fazer umas pequenas análises, a nossa opinião sobre o que pode vir a ser o Grande Prémio de Portugal e sobre o que tem acontecido nestas 2 primeiras corridas e esperemos que gostem. Sim, é verdade. Ontem na nossa página do Instagram colocámos algumas perguntas sobre assuntos que vocês gostassem que fossem falados aqui no nosso podcast. Podemos, se calhar, começar a falar, eu na minha parte, sobre uma das questões que foi que vocês colocaram as últimas corridas, ou seja, o que é que nós achámos das últimas corridas, e partindo aqui do topo da tabela, vamos ter outra vez, pelo menos na minha previsão, uma grande luta entre o Hamilton e o Max Verstappen, aqui tanto pela pole como pela vitória em Portimão. E acredito que o Checo Pérez vai querer fazer uma resposta ao último Grande Prémio, cheio de problemas durante a corrida, e o Bottas também vai querer dar uma resposta ao último Grande Prémio e também teve vários problemas. Portanto, vai ser uma luta acesa, acredito eu, entre a Mercedes e a Red Bull. Dava talvez um bocado de favoritismo nesta pista ao Hamilton por o que aconteceu ano passado, ter conquistado a pole, ter conquistado a vitória e estas coisas todas. Mas acho que vai ser outra vez uma grande luta entre principalmente o Hamilton e o Max, e também ali, além destas 2 equipas, a McLaren a intrometer-se, talvez por um pódio. O ano passado tivemos em Portimão o recorde de vitórias de Hamilton, uma data que fica marcada no nosso país, e também este ano, porque não, o recorde de pole positions. É certo que o ano passado a Mercedes tinha um carro muito superior ao resto da grelha, este ano vemos que está mais nivelado, e veremos o que é que pode acontecer nesta luta também, como dizias, entre Red Bull e Mercedes, com essa disputa também da McLaren e da Ferrari, que ultimamente também tem surpreendido, tem estado a lutar pelos pontos, e vemos que tanto Leclerc como Carlos têm estado a fazer umas boas prestações, não é? Sim, era como também ontem nos nossos Insta Stories tinham colocado para nós avaliarmos as 2 prestações das últimas 2 corridas dos Ferrari, e vimos que como o Leclerc tem dito ao longo dos grandes prémios, tem havido uma evolução muito grande desde o Ferrari de 2020 para o Ferrari de 2021, e houve uma evolução principalmente na performance do Carlos Sainz do Grande Prémio do Bahrein para o Grande Prémio de Imola. Vimos que está mais à vontade com o carro, conseguiu fazer conseguiram fazer o 4º e o 5º lugar, e acredito que aqui no Algarve, com mais 2 semanas a habituar-se aos carros, como vimos nos Insta Stories da Ferrari ao longo desta semana, com vários testes. Acho que o Carlos fez num dia 300 km em pista, portanto é um grande treino sem dúvida, e mais aqueles que ele deve ter feito ao longo da semana, portanto também podemos ver uma evolução nos Ferraris para o Grande Prémio de Portimão. Sim, o Carlos Sainz até comentava que na primeira corrida de Bahrein ele tinha sido mais conservador, como era a primeira corrida com a Ferrari, queria ir pouco a pouco, queria experimentar o carro e queria pelo menos acabar a corrida e, se possível, acabar nos pontos. E em Imola disse que isso já tinha acabado, que ia ser mais agressivo, viu-se logo na saída, em que o espanhol fez logo 3 ou 4 ultrapassagens na primeira volta, e vimos um Carlos Sainz mais agressivo, se calhar às vezes até em excesso, que ele dizia que saía muito da pista, a pista estava molhada, mas isso também é uma questão de hábito, é uma questão de experiência, e se calhar vemos também agora no Grande Prémio de Portimão um Sainz mais desatado, um Sainz mais aceso, e acho que a pista de Portugal, de Portimão, é sem dúvida uma pista
dada para o espetáculo, com essas subidas e descidas, com essa velocidade, com essas curvas e contracurvas, e acho que é uma pista espetacular para termos emoção. Sim, é como o ano passado, quando houve, após os primeiros treinos, quando foram as entrevistas aos pilotos, todos eles diziam que era uma pista bastante tricky, por estas subidas e descidas que existem ao longo da pista, e por isso pode também beneficiar pilotos mais experientes, como vimos, por exemplo, ano passado o Kimi, com aquelas as primeiras voltas, ou também pilotos que estão em ascensão, como o caso do George Russell e da Williams, que no último grande prémio foram os dois pilotos que chegaram ao Q2. Portanto, podemos ver que há várias surpresas que podem acontecer, principalmente numa pista que não é tão conhecida pelas equipas, apesar de já terem aqui corrido o ano passado, mas pode haver sempre surpresas e é bom que hajam estas surpresas, e principalmente para nós, adeptos de Fórmula 1 e no nosso país, ainda seriam melhores. Mas o que é que tu achas, Alex, das equipas para baixo da tabela? Achas que vai haver surpresas? Eu acho que as equipas têm vindo a compactar-se mais, tirando se calhar um bocadinho a AS, que está mais afastada do resto do pelotão, desse pelotão mais atrás, mas por exemplo vimos a Williams a chegar ao Q2 com os dois carros, algo que não acontecia há muito tempo. Vimos também Alfa Romeo, que desde o início da época tem tentado mostrar uma melhoria no carro, com Kimi e com Giovinazzi muito solventes e a fazer bons pontos, se bem que Kimi teve aquela penalização. Fernando Alonso e Ocon, por exemplo, na Alpine, acho que ainda não deram um salto que se estava à espera. Vimos o Renault do ano passado a lutar pelos pódios, o Renault do ano passado a lutar por esse terceiro lugar na classificatória dos construtores. E este ano vemos um Alpine que custa, não só por parte de Alonso e de Ocon como pilotos, mas parece que o carro também não é o mais positivo. Depois temos também Alpha Tauri, teve, por exemplo, o Tsunoda fez uma boa corrida em Bahrein. O Gasly também tem mostrado que o carro é bom nas qualificações, tem velocidade. Depois é certo que as corridas não têm corrido bem, e eu acho que Portimão pode ser uma boa pista para a equipa italiana, para voltar a mostrar o que é capaz. Se conseguirem não cometer erros, acho que podem ganhar os bons pontos e ficar facilmente no top 8, até por cima do top 10. E depois aquilo que eu dizia, por exemplo, da Haas e até mesmo a Aston Martin acho que está longe daquilo que era o Pink Mercedes, e acho que ainda falta muito, tanto por Vettel como por Stroll, como pelo próprio carro, para evoluir, e veremos se em Portimão começam a escolar ou se, pelo contrário, continuam com os resultados mais negativos que têm tido ultimamente. Sim, o Vettel é estranho, as duas últimas corridas dele, nós já falámos disso nos nossos episódios anteriores. A Aston Martin, que era a antiga Racing Point, vê-se que aquela evolução que era prevista por parte do Lawrence Stroll quando fez a parceria com a Aston Martin ainda não aconteceu, e os pilotos, principalmente o Vettel, não está a conseguir fazer boas performances. Vê-se que o Stroll ainda está a tentar puxar mais pelo carro e a tentar chegar a melhores resultados, mas muitas das vezes vê-se que não tem o carro que tinha o ano passado, e que talvez neste início da época conseguisse fazer outras coisas, que era o que era esperado. Mas de resto está tudo muito equilibrado. Tal como estavas a dizer, a AS é aquela equipa que podemos apostar quase todas as fichas que não vai sair do Q1 e que não vai também passar muito ali, a não ser que alguém desista. Ficam os dois nos últimos lugares. Também estou com interesse por ver a AlphaTauri. O Gasly acho que tem que dar uma resposta aos bons qualifying que se tem feito e que não tem conseguido completar com a corrida, porque teve problemas naquela batidela e o outro pela escolha dos pneus. Do resto, acho que apesar de tudo, daquelas surpresas que nós podemos falar, ainda há uma coisa que pode estar mais a favor das surpresas na pista, que é a possibilidade de haver uns pingos de chuva inesperados, porque o tempo tem estado assim. Há dias que chove, outros dias que não chove, está assim meio nublado, pode também fazer com que algumas voltas sejam mais picantes para os pilotos e para as ultrapassagens. Eu acho que temos climaticamente uma pista muito parecida ao do ano passado, sendo que o ano passado também houve aquelas pinguinhas de chuva e até pilotos experientes como Raikkonen conseguiram aproveitar, e acho que pode ser bastante interessante, e veremos se esta vez a FIA consegue ter os limites de pista mais controlados. Falávamos com os nossos seguidores e deixavam nos comentários que tanto no Bahrein como em Imola houve problemas com os limites de pista, que às vezes não estavam bem claros ou
ou eram algo excessivos pela dimensão da pista, e veremos se finalmente em Portimão, onde a FIA tem umas regras de início a fim do Grande Prémio e consegue ter uma constância e uma consistência nos limites de pista. Sim, eu acho que já o ano passado tivemos um pequeno problema no início do qualifying, ou da corrida, já não me lembro bem, num dos corretores em Portimão. Mas acho que a FIA tem que apertar mesmo as regras e serem restritas e explicadas bem quais é que são as para os qualifyings, para os treinos e quais é que são as para as corridas, para não haver problemas como houve no Bahrein. Apesar de tudo, acho que os pilotos estão contentes, as equipas estão contentes de virem em Portugal, e acho que isso é importante para o desporto motorizado aqui em Portugal e para também transmitir a importância para os portugueses da Fórmula 1 vir cá a Portugal. E espero que seja uma corrida espetacular, que esteja pelo menos emoção, e que haja mais emoção, por exemplo, em Imola, pela vitória, não é? Porque o Max, a única vez que esteve assim apertado pelo Hamilton foi antes de ir às boxes, e depois de sair das boxes então foi um passeio. Mas pronto, tivemos emoção no resto da corrida, para os outros lugares, e espero que... Estou com muito interesse em ver a prestação dos McLaren, como já tinha dito há bocado. E de resto, se calhar podemos começar a falar sobre a escolha desta pista, como é que aconteceu este ano, e também um dos comentários que nós tínhamos nos nossos Insta Stories era porque é que uma pista como Portugal, que é tão boa e que as equipas gostam tanto, pode sair do calendário para o ano quando esta situação pandémica abrandar e talvez o calendário se torne aquele que temos visto nos últimos anos, com a inclusão do Grande Prémio de Miami que foi anunciado na semana passada. O que é que achas disto, Alex? Sim, eu acho que é realmente uma pena. O ano passado ainda houve pessoas afortunadas que conseguiram desfrutar de uma melhor forma ou pior forma do Grande Prémio de Portimão, sempre com aquelas polémicas que houve em relação ao público. Este ano não há público, o que temos entendido por enquanto, e é realmente uma pena que uma pista tão engraçada, que traz tanta emoção, possa ser do calendário. Por enquanto mantém-se, mas já vimos também que pistas como o México ou como o Barcelona têm estado sempre aí a ver se ficavam ou se não ficavam. Portugal, com esta inclusão também de Miami dentro do calendário e também com a extensão de contrato que vimos ontem do Grande Prémio do Japão, fica com uma posição mais apertada face a poder estar no calendário de 2022. Sim, é aquilo que estás a dizer. Há pistas que infelizmente estão na Fórmula 1 e cada vez aparecem mais pela uma questão monetária. Este ano anunciaram-se duas pistas, como é que aquela não é Abu Dhabi, é? Como é que se chama a outra que foi anunciada no início da época? Bem, não me lembro bem, mas sei que também é lá por perto dos Emirados do Árabes. E agora a de Miami. Portanto, são duas pistas que têm a ver com o dinheiro, como é óbvio, por isso é que são anunciadas. E Portugal, Turquia, que são pistas que também são interessantes, e Turquia foi falado esta semana que pode voltar a este calendário da Fórmula 1, porque o Grande Prémio do Canadá foi cancelado devido à situação do Covid no país. E portanto é importante que a FIA comece a olhar também mais para uma questão de adrenalina e de interesse por parte das corridas, e não só pelo facto do dinheiro. Já temos as últimas duas corridas do ano a serem disputadas no Dubai, e outra lá perto, que agora não me está a sair o nome, da pista. E portanto Barcelona sempre foi um local onde se fazem os testes para a época e é uma pista mítica. O México também é uma pista que normalmente vemos ali algumas decisões no final do campeonato. Já vimos o Lewis Hamilton a sagrar-se campeão lá. Portanto, é importante que o dinheiro, tal como vimos aí, infelizmente agora numa situação parecida do futebol, não controle o desporto da Fórmula 1, e que algumas coisas que são tradicionais e que são características da Fórmula 1 se mantenham, porque tanto nós adeptos como os pilotos e as equipas também o gostam assim, e às vezes não gostam de ir ter corridas a outros locais em que vão simplesmente por parte do dinheiro. Portanto, acho que a FIA deve começar a olhar mais para estes locais onde há história na Fórmula 1, onde os pilotos gostam de correr, onde as equipas também gostam de ir, e tem que ter isso muito em conta também. Sim, vimos, por exemplo, o ano passado, como havia 3 corridas no mesmo circuito, que, pronto, se fôssemos a ver, podia ter sido um desses dias ou um desses grandes prémios
para outras pistas que têm sido tão famosas. Interlagos, já não vemos Interlagos há algum tempo, por exemplo, que é uma pista tão conhecida e tão importante no mundo da Fórmula 1, assim como muitas outras que não tivemos a oportunidade de ver tão recentemente e que vemos que há uma predominância daquelas pistas em que money rules, não é? Como diziam na Netflix. Exato. O Interlagos, estavas a falar, é uma pista que durante anos e anos foi sempre o final do campeonato da Fórmula 1 e agora o Grande Prémio da Abu Dhabi acaba por pagar para ser o último prémio da Fórmula 1, para que, entre aspas, as decisões sejam feitas lá. E acaba por ser triste para a cultura e para o que é tradicional na Fórmula 1, um grande prémio como o do Brasil, que é sempre tão empolgante, deixe de ser o último e passe para penúltimo. Mas é como estavas a dizer, o dinheiro agora paga tudo na Fórmula 1 e nós temos que nos adaptar às novas realidades. Antes de acabar, queria aqui fazer uma pergunta e depois eu também faço a minha previsão. Qual é que achas que vai ser o top 3, o pódio do Grande Prémio de Portimão? Assim, sem ver testes, nem qualifying, nem nada. Sim, eu acho que vou ser arriscado no que vou dizer. Eu acho que a vitória vai para o Hamilton, apesar do Max vai lhe dar a luta e acredito que entre estes dois vai ser um em primeiro e outro em segundo, mas apostava na vitória do Hamilton. E depois ali em terceiro, sinceramente, não acredito que vá ser o Bottas. Talvez ou a surpresa do Checo chegar ao pódio ou então um dos McLaren, neste caso acho que o Norris, principalmente agora no qualifying, eu acredito que este fim de semana vai ter mais sorte do que aquela que teve na semana passada, quando faz aqueles dois melhores, o primeiro e o segundo melhor setor absoluto daquela sessão até ao momento, e depois acaba por ser anulado o seu tempo por exceder os limites de pista. Mas acredito que o Norris talvez seja a surpresa e consiga outro pódio. Não acredito o Ricardo, ou o Norris ou um dos Ferraris, apostaria eu, talvez o Leclerc, e caso contrário o Checo, mas acho que os dois primeiros vai ser o Verstappen ou o Hamilton, ou o Hamilton ou o Verstappen neste caso. Achas que o Hamilton consegue a sua pole position no 100 em Portimão? Acho que consegue. Acho que vai ser difícil, mas porque eu acho que nós agora temos que nos focar que o Hamilton não corre só contra o Bottas nas poles, como aconteceu ano passado, corre também tipo contra o Verstappen e contra o Checo Pérez, porque o Checo consegue fazer o P2 no último qualifying, portanto é mais difícil, são 4 pilotos em vantagem para conquistar uma pole e vai ser difícil. Eu acredito que ele vai chegar, se não for em Portugal, mais tarde ou mais cedo acaba por chegar à pole 100, mas vai ser difícil porque agora há mais pilotos a disputar esta pole position que é tão esperada. Eu sinceramente também acho que vai ser Hamilton a levar a vitória, seguidamente de Max Verstappen em segundo lugar, e eu gostava de me arriscar e gostava de ver o Leclerc nesse terceiro lugar do pódio. E acho que tem vindo a fazer boas corridas, esteve perto, já não teve mais pneus, não é? Em Imola, ficou em quarto lugar por trás do Norris e eu acho que o Leclerc pode subir ao pódio neste Grande Prémio de Portimão. Sim, acho que vai ser entre a Ferrari ou o McLaren ou o Checo Pérez, aquele P3. Estas apostas podem-se fazer sempre na nossa fantasy, podem fazer vossas equipas, podem tentar a sorte para ver quem é que pode ser o piloto que pode levar mais pontos e assim continuar nesta competição que nós temos, tão entretida, que cada dia temos uma posição diferente no topo da nossa classificação. Após cada grande prémio temos sempre uma nova equipa a liderar e eu também já pus as minhas equipas para o Grande Prémio de Portimão. Eu ainda não, ainda tenho que fazer a atualização. Mas pronto, basicamente é isto. Acho que está a falar das nossas análises, das nossas previsões em relação ao Grande Prémio de Portimão. Deixem também, vocês se nos acompanham nas nossas redes sociais, sabem que nós colocamos sempre espaços e perguntas para vocês nos darem as vossas opiniões, as vossas previsões a seguir aos treinos, a seguir aos qualifyings, até mesmo a seguir à corrida, quem é que vocês acharam que teve as melhores prestações. Portanto, vai ser um grande prémio especial para nós. A seguir também temos o de Barcelona, que também é especial também para o Alex, por ser também espanhol. E, portanto, são dois grandes prémios seguidos, um ao outro, que vão ter um carinho especial aqui por nós que estamos a comentá-los. E esperemos que vocês estejam a acompanhar-nos nesta semana, nós vamos colocar várias coisas nas redes sociais, como é o Grande Prémio de Portugal, ao longo da semana, e que interajam muito connosco e também para trazermos, às vezes, as vossas opiniões aqui para o próximo episódio, de certeza que vai ser um episódio especial, quando temos este Grande Prémio que também é tão especial para nós.
Estamos ativos no Instagram e também no TikTok, que estamos quase a chegar aos 1000 seguidores. Agradecemos por assim lá também dar uma olhadela ao nosso perfil e iremos também ir publicando atualizações, notícias, jogos mais no Instagram, que é mais interativo, e esperemos que gostem e que essa espera até por tema não seja tão longa como parece, que ainda falta uma semana, não é? Sim, a ti, e tudo correr bem, nós já temos quase 1000 seguidores no TikTok e acho que vamos conseguir fazer umas lives ao longo desta semana. Portanto, também passem por lá, quando nós estivermos a fazer live, deixem as vossas perguntas, as vossas opiniões e comentamos aquilo que vocês acham, aquilo que nós achamos e tiramos sempre as melhores conclusões daquilo que achamos e aquilo que podemos em relação a este Grande Prémio de Portugal ou também sobre as análises dos últimos grandes prémios do Bahrein e Imola. Até lá, continuamos a falar pelas nossas redes sociais, esperemos que tenham gostado desta análise e desta pequena conversa mais sobre Portimão e vemos na próxima semana. Um abraço.